Olá, olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao canal Feminismo em Livros. Hoje nós trouxemos 5 dicas de 5 leituras super curtinhas, super gostosas para ler em um dia. Para quê? Para entender o que é o feminismo, para que serve o feminismo, porque ainda precisamos do feminismo. Mas antes de começarmos, eu peço que, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha e vamos para as nossas dicas. Então, eu selecionei 5 livros bem curtinhos, de preços muito acessíveis e de leituras bem acessíveis e de conteúdo de muita qualidade. Aqui esses livros, eles não foram ordenados, não seguem uma ordem de top 5, do melhor para o pior, do pior para o melhor. Não utilizei esse critério, é bem de forma aleatória mesmo. E para começar, eu selecionei aqui Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Virginia Woolf é uma escritora, uma romancista inglesa muito famosa. Seus livros são muito importantes para a literatura inglesa e todas nós já conhecemos, já ouvimos falar de alguma obra escrita por ela. Bom, esse livro, Um Teto Todo Seu, é um compilado de alguns ensaios e artigos que ela escreveu na década de 1920. Em 1928, para ser mais exata, ela foi convidada para proferir palestras em Cambridge para faculdades de mulheres. Isso mesmo, naquele tempo lá na Inglaterra, as faculdades eram separadas para homens e mulheres. E ela foi convidada para proferir algumas palestras sobre mulheres e ficção, ou seja, mulheres que escrevem romance nessas faculdades. E ela fez uma longa pesquisa, um longo estudo para preparar a sua palestra. Ela fez uma pesquisa muito detalhada nas bibliotecas, nas livrarias, e nessa pesquisa, que é um verdadeiro estado da arte, ela vai catalogar vários romances, vários ensaios, artigos e poemas escritos por mulheres. Esse livro ele é dividido em 6 capítulos, ou seja, 6 ensaios. No primeiro capítulo, ela vai nos trazer algumas demonstrações, alguns nomes de romancistas de peso, entre elas as irmãs Brontë e a Jane Austen. É importante ressaltar que nesse tempo, essas mulheres utilizavam pseudônimos masculinos. Se hoje mulheres são tão pouco lidas e tão pouco procuradas na literatura, imagine só naquela época. As irmãs Brontë, por exemplo, eram os irmãos Bell. Emily Brontë assinava como Alice Bell, Anne adotou Acton Bell e Charlotte tornou-se o Currer Bell. Por quê? Para que os seus livros fossem aceitos nas editoras e não fossem questionadas por serem mulheres, por serem do gênero, por aquelas escritoras serem do gênero feminino. Então a autora, a Virginia Woolf, vem nos contar aí, vem fazer esse percurso histórico para nos mostrar as dificuldades para as mulheres na escrita. Outra coisa muito interessante que ela ressalta é que as mulheres elas precisavam de tempo para se dedicar à escrita. Por isso que poucas mulheres escreviam. Ela pega como exemplo a maternidade. Em um dos capítulos, no segundo capítulo, é muito interessante como ela vai narrando isso, a dificuldade de uma mãe para escrever. Ela diz, são 9 meses de gravidez, são mais 1 a 2 anos de amamentação, são as cólicas noturnas desse bebê, que horas essa mulher vai escrever? Além disso, ela tem os afazeres domésticos. Então, a autora vai nos dizer, olha, para a mulher escrever, ela precisa, primeiro, de independência financeira, para se dedicar à escrita. Segundo, ela precisa ter tempo. E que tempo que uma dona de casa, uma trabalhadora operária teria para a sua escrita? Por isso o título do livro, Um Teto Todo Seu. E a autora não se abdica de forma alguma, não se esquiva de forma alguma de falar sobre o feminismo, sobre o sufragismo, sobre o movimento feminista, para lutar para as melhores condições do trabalho feminino e para lutar contra a desigualdade de gênero na produção científica, na produção acadêmica, na produção literária. É um livro muito interessante, como eu falei, é um verdadeiro estado da arte sobre a escrita da mulher na literatura, sobre a mulher na ficção. Vale muito a pena ler. E olha, até o momento em que eu estava gravando o vídeo, esse livro estava gratuito no Kindle Unlimited. Então,
procure lá, dê uma olhadinha, dá para ler em um dia, são 102 páginas de uma leitura muito fluida e muito gostosa. O segundo livro que eu trouxe aqui é da minha autora predileta do mundo inteiro. E eu já falei sobre ela, já resenhei livro aqui no canal, que é Bell Hooks. Essa autora, essa ativista do feminismo negro, essa intelectual, professora, escritora, palestrante, enfim, a mulher é muito poderosa e tem uma história muito interessante. Ela foi parte da sua educação, foi em escolas segregadas nos Estados Unidos. Então, toda a sua educação foi durante e pós-segregacionismo negro nos Estados Unidos. Então é muito interessante que ela nos traz ali nas suas obras um pouco dessas memórias, dessa história, como ela se tornou uma grande intelectual, uma das intelectuais mais influentes dessa geração, né, do feminismo teórico, mesmo com tantos entraves e com tantas dificuldades devido ao racismo, à misoginia nos Estados Unidos naquele momento em que ela começou a sua carreira acadêmica. Eu, inclusive, já resenhei um livro dela, vou deixar aí nos cards para vocês verem, Ensinando Transgredir, porque essa autora, a Bell Hooks, ela é adepta da pedagogia crítica de Paulo Freire e ela vem trazer uma nova abordagem para essa pedagogia, que é a pedagogia engajada, onde a educação deve servir à prática da liberdade, da emancipação dos cidadãos. E eu escolhi esse livro aqui, O Feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras, porque ele é um manual. Ela mesma, a própria autora, na introdução, ela diz que sempre conversou com o editor dela que queria escrever um guia sobre feminismo. E aí originou aí, o editor gostou da ideia e originou aqui esse pequeno manual. É um livro sensacional, bem curtinho, de uma leitura muito fluida e muito gostosa. É um livro emocionante em alguns capítulos, porque, como eu havia mencionado, ela não se esquiva de trazer as memórias de mulher negra, de feminista negra, dentro de uma sociedade patriarcal, supremacista branca, imperialista, misógina e machista. Está dividido em 19 capítulos, mas capítulos muito curtos, entre eles a conscientização, conscientizar sobre o que é o feminismo, para que serve a educação feminista, o que é educar para o feminismo, sobre a sororidade, ou afinal, o que é sororidade? Para entendermos de fato o que esse termo significa, uma vez que tem sido muito utilizado, mas de formas equivocadas. Educação feminista para uma educação crítica, a luta de classe feministas, a masculinidade feminista, porque ela diz, olha, o feminismo não é só para as mulheres, não. O feminismo é para toda a sociedade. Uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais oportunidades, uma sociedade que não exija a exploração do outro, que não exista a opressão do outro. Então, ela vem nos mostrar aí que, ao contrário do que muitos se pensam aí desse estereótipo do feminismo criado pelos antifeministas, o feminismo não é um bicho de 7 cabeças, não. Outra coisa que ela me traz é muito interessante nesse livro é a maternidade. O feminismo é a maternidade, o feminismo é a família, o feminismo é a espiritualidade da mulher feminista. Então ela vai ali quebrando todos esses tabus, né, que é criado aí pelos antifeministas, de que feminista odeia homem, de que feminista não é mãe, de que feminista não pode ser cristã, enfim, ela vai quebrando todos esses tabus, então eu super indico, é um livro curto, é uma leitura fluida, e dá para ler aí em um dia, porque você não consegue parar. É uma ótima sugestão para esse final de semana. Vamos ler então. Outra sugestão que eu trago aqui para vocês, da Chimamanda Ngozi Adichie, Sejamos Todos Feministas. A Chimamanda, acredito que todos, todas e todes já ouviram falar muito sobre essa autora. Ela é uma autora nigeriana, uma mulher nigeriana, uma feminista nigeriana, escritora que está aí transitando entre Nigéria e Estados Unidos devido ao seu trabalho. Ela tem vários best-sellers publicados, entre eles
Americaná e Hibisco Roxo. Hibisco Roxo foi um best-seller por muito tempo, um dos mais vendidos na Amazon por muito tempo. E aqui no Sejamos Feministas é uma pequena, uma palestra. Vocês podem ver que é um livro bem pequenininho. É uma palestra que ela proferiu na África. Essa palestra já está disponível no YouTube, tem mais de 1,5 milhão de visualizações quando ela publicou esse livro, que foi em 2012, publicado pela Companhia das Letras. E nesse texto aqui, assim como o anterior que eu mostrei, ela vem falar sobre a questão do feminismo ser uma pauta, buscar pautas mais inclusiva, né? Pautas sociais. E essa palestra, quando ela é convidada para falar sobre esse feminismo, nessa palestra, ela se lembra de um diálogo que ela teve com um colega de infância, em que ele, quando ela fala que é feminista, ela ainda é muito criança, ela fala assim, eu sou feminista, porque ela se considera uma mulher muito forte, uma mulher muito empoderada, uma mulher que quer ali buscar outras condições aqui, né, outras condições ou um outro futuro que não fosse apenas aquele que era designado para ela como mulher na Nigéria. Ser uma esposa, uma dona de casa, ela queria estudar, ela queria escrever, ela queria publicar e ela diz, eu sou uma feminista. Esse seu amigo de infância fica super assustado e ela diz, parece até que eu falei que eu era terrorista. E ela vai contar por que é importante a gente educar nossas crianças, educar nossa sociedade para o feminismo, porque como que o machismo, a misoginia afeta não apenas a vida das mulheres, mas a sociedade como um todo. Então é um livro bem curtinho, é um livro muito gostoso de ler. A gente consegue ler ele aí em 20, 30 minutos, como eu falei, né? Uma palestra, são poucas páginas e vale muito a pena conhecer. Se querem conhecer a obra de Chimamanda, eu sugiro que comece por esse aqui. Sejamos todos feministas, porque aqui ela vai marcar, você vai entender como que é a literatura dela de mulher feminista negra, intelectual negra, e que aí passou aí por todos esses obstáculos, que enfrentou todos esses obstáculos de ser uma mulher negra, nigeriana e buscando o seu espaço como intelectual, como escritora, como romancista. Então eu sugiro que comece por ele. Um outro livro que eu trouxe, eu pensei, olha, a gente tem que ler alguma obra brasileira, alguma autora brasileira. Então eu pensei nesse aqui, Feminismo em Comum, Feminismo para Todas, Todes e Todos, um feminismo plural, né, que inclui todes, e escrito pela Márcia Tiburi, uma filósofa e professora brasileira, foi professora por muito tempo na PUC do Rio de Janeiro. Hoje ela é professora na Universidade de Paris. Olha que chique, né? E é um livro muito gostoso, uma leitura muito fluida, dividida em 17 capítulos muito curtinhos. E assim como aquele livro da Bell Hooks, ela vem para desestigmatizar essa ideia que tem do feminismo, né? Vai falar pensar o feminismo para as trabalhadoras, a autocrítica do feminismo. Ela vai falar sobre o feminismo liberal, a misoginia e como dialogar com pessoas misóginas, com as pessoas machistas, como enfrentar essas questões aí no dia a dia. As potências do feminismo, né? Pensar o feminismo na ético-política, ser feminista diante da violência de gênero, né? Qual o papel do feminismo para enfrentar essas minorias políticas, né? O que é lugar de fala, o que é lugar de dor, a questão do diálogo e da busca dos direitos, né? A política de escuta. Então, ela é um livro bem curtinho, mas muito gostoso e de muita qualidade e que traz aí muitos temas para se pensar aí dentro do feminismo. Bom, o último, mas não menos importante que eu trago aqui é o último que eu li e que eu gostei, fiquei com um pouco de medo. Eu comprei ele o ano passado, mas só fui tomar coragem para ler esse ano. Eu fiquei um pouco assustada porque muitas colegas me diziam, olha, Jô, cuidado, ele é meio radical. E dessa vez eu tomei coragem e li, que é Feminismo para os 99%. E olha, não é nada radical, não é nada assustador. É uma leitura muito boa, uma leitura muito gostosa, uma leitura muito fluida e você precisa ler, você precisa conhecer. As autoras Cínzia Russa,
Titi Bhattacharya, eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, e a Nancy Fraser. A Nancy Fraser eu já conhecia alguns artigos e ensaios, as outras duas eu ainda não conhecia. E o prefácio da Talíria Petroni. Cínzia Arroz, ela é professora associada de filosofia da New School for Social Research da cidade de Nova York. A Titi Bhattacharya também, ela é, não sei se é assim que se pronuncia, gente. Ela é professora associada e diretora dos estudos globais na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. A Nancy Fraser é professora de filosofia e política na cadeira Henry and Lewis, também na cidade de Nova York. E a Talíria Petroni, que prefacia, né, que é responsável pelo prefácio aqui, é deputada federal, eleita em 2018 pelo PSOL e professora de História. A Joênia, ela é deputada federal que faz o pós-fácio do livro, que escreve o pós-fácio do livro, é deputada federal por Roraima, eleita em 2018, pertence ao povo indígena Wapixana, comunidade indígena do estado de Roraima. É um texto muito gostoso, muito fluido, outro texto que dá para ler em apenas um dia. E para o que essas autoras trazem com o feminismo para os 99%? Afinal, o que é isso? É um projeto de quarta onda do feminismo. Ela vai dizer, olha, o feminismo liberal, que foi cooptado pelo neoliberalismo econômico, está falido, ele não consegue atender todas as mulheres, ele não consegue nos trazer uma transformação de sociedade. Então aqui a gente propõe uma quarta onda do feminismo, um feminismo antirracista, anti-imperialista, anti-supremacista branco, anti-transfóbico, anti-homofóbico, anticapitalismo, um anticapitalismo porque o capitalismo está no cerne aí de toda a exploração dos mais pobres, dos mais fracos, dos negros, dos indígenas. Então aqui elas propõem o feminismo para 99%. Quem são esses 99%? Todos nós, né, mulheres, todos nós minorias, 99% é a minoria. Porque a concentração toda a riqueza do mundo se concentra em apenas 1% da população. Os outros 99% precisa de um feminismo para os 99%. Um feminismo aí que consegue dialogar, que consegue lutar por todos, todas e todos, uma sociedade mais justa, uma sociedade livre da exploração. E aí ela vai dizer, olha, a gente precisa pensar aí num feminismo pautado na luta pela ecologia, pela proteção da natureza, pela proteção dos recursos naturais, contra o genocídio da população negra, contra o genocídio das populações tradicionais, entre eles indígenas e quilombolas ribeirinhas. A gente precisa pensar num feminismo para os 99%. Então é um livro muito interessante para a gente refletir. Estamos mesmo numa quarta onda do feminismo? Ou o feminismo liberal ainda continua vigorando aí a todo vapor? O feminismo liberal tem cooptado as mulheres mais pobres, as mulheres da classe trabalhadora, as mulheres que são de fato exploradas pelo nosso sistema econômico? Então é uma reflexão muito interessante para a gente pensar nesse feminismo que nós queremos, um feminismo plural, um feminismo que pensa a interseccionalidade de gênero, classe e raça. Então vale muito a pena essa leitura, leia apenas um dia. Vou deixar o link aí embaixo de todos esses livros que eu citei, dos 5 livros, caso vocês se interessem pela leitura de algum deles. Espero que tenham gostado dessas dicas que eu trouxe para vocês. São livros que eu pensei que são curtos, fluidos, de leitura fluida, de linguagem acessível, mas que tem um conteúdo de muita qualidade. Escritoras e autoras muito aí importantes para pensar o feminismo teórico e o ativismo também, na perspectiva do ativismo. Sempre tentei livros aqui que não abandonam a prática, mas que pensa teoria e prática aí, né? Tenta de fato exercer uma praxis dentro do feminismo. Então foi com esse intuito que selecionei esses 5 livros. Se gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, escreva o seu comentário. Aquelas que ficaram até o final do vídeo, muito obrigada e um grande abraço e até a próxima.